1 de João, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, com esse tema tão precioso, que temos visto como ele é necessário nas nossas vidas. Essa pergunta: sou mesmo um cristão? Será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu me digo cristão? O que a Bíblia diz que é ser um cristão? E nós temos visto ao longo dessas semanas algumas características que são muito peculiares ou que são esperadas de um verdadeiro cristão, de alguém que de fato nasceu de novo. Essa série, como eu falei para os irmãos, ela tem sido baseada nesse livro aqui, Eu Sou Mesmo Cristão, da editora Fiel, do Mike McKinley. Esse livro fenomenal, a gente tem mergulhado, na verdade tem tocado só a superfície desses assuntos, e você que gosta de ler, e se não gosta, se força a gostar, esse livro está disponível no site da editora de graça. Você pode baixar esse livro inteiro no site da editora Fiel. Você entra lá, só tem que cadastrar o seu e-mail, e esse livro inteiro ele vem no formato digital para você poder ler em casa e se aprofundar nesses entendimentos que nós temos tentado chegar aqui ao longo dessas semanas. O livro é muito mais profundo, os assuntos são muito mais extensos. Eu encorajo você, gaste um tempinho, invista na sua vida espiritual, se aprofundando nesses assuntos que nós temos tratado de forma superficial, mas não menos importante. Nós temos falado então desse assunto: será que eu sou mesmo cristão? Há alguma forma de nós sabermos se nós somos cristãos? E já há algumas semanas nós temos pensado nesse tópico, como saber se eu sou mesmo um cristão. E já vimos aqui algumas características que marcam a vida de alguém que é de fato um cristão. Vimos que, a princípio, antes de mais nada, ser cristão acontece quando nós nascemos de novo. Para sermos cristãos de fato, precisamos nascer de novo. E esse é um ato de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos aproximamos do Senhor de forma humilde, de forma quebrantada, reconhecendo a nossa identidade, reconhecendo a nossa distância de Deus e clamando para que Ele nos receba, clamando para que Ele nos dê essa graça, esse dom de poder ser feito filho de Deus. Então, é um ato de Deus para conosco. E embora isso aconteça no plano espiritual, é algo que Deus decreta, é algo que Deus declara, existem ações externas que demonstram quem de fato é um cristão, quem não é. Jesus vai falar em determinado momento sobre árvores e frutos. E ele diz que pelos frutos uma árvore é conhecida. A forma como nós exteriorizamos a nossa fé, ou como nós vivemos a nossa vida, atesta se de fato somos cristãos ou não. E até aqui nós temos meditado em algumas características. Eu trouxe aqui 5 características, mas essa aqui que nós vamos meditar hoje é a 4ª. Até agora nós vimos que o cristão, à luz da palavra de Deus, à luz do que a Bíblia diz que é ser um seguidor de Jesus, o cristão, em primeiro lugar, é alguém que crê e confia no Evangelho. É alguém que tem uma fé, mas não é uma fé que é subjetiva. Não é uma fé sem fundamento. Não é uma fé que não tem um objeto próprio. A fé do cristão é a palavra de Deus. Ele se baseia na palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. Ele crê na palavra de Deus. E ele confia a sua vida à palavra de Deus. A fé, ela é fé em algo. Ela não é algo solto no mundo, no universo. A fé, ela é objetiva. E o cristão, à luz da palavra do Senhor, é aquele que crê na palavra de Deus, crê nas doutrinas que a palavra do Senhor nos ensina. Em segundo lugar, o cristão é aquele que vive em luta contra o pecado. Aquele que tem um novo relacionamento com Deus, tem um novo relacionamento com o pecado. Ele não vive mais da mesma forma que vivia antes, porque agora ele se percebe de uma forma diferente. Não é que ele deixa de ser um pecador, não é que ele deixa de pecar. João vai nos dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 1, que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós estamos nos enganando. E nós fazemos Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Nós somos pecadores. Agora, a questão, o ponto-chave, é que o cristão tem uma relação diferente com o pecado. Ele não se conforma em permanecer na condição que está. Ele está numa constante evolução chamada de santidade, em que ele, à luz da palavra de Deus, olha para dentro de si, reconhece as suas falhas, corre para Cristo, corre para o sangue de Cristo e diz: Senhor, me lava deste pecado também. Esse pecado eu creio que o Senhor também levou na cruz, me transforma. Eu não quero mais viver assim, eu não desejo viver assim, os meus afetos já não são mais para viver assim. O cristão verdadeiro é aquele que vive em luta com o pecado. O pecado não é um companheiro gostoso. O pecado é um adversário feroz, do qual o cristão luta com todas as suas armas.
E nós vimos na última semana que o cristão verdadeiro é aquele que persevera até o fim. O cristão é aquele que vai até o último dia, até o encontro com o Senhor, mantendo a sua esperança em Cristo. Isso não quer dizer que a nossa fé não sofre solavancos, que a nossa fé não passa por altos e baixos, mas o cristão que é verdadeiramente nascido de novo, sempre encontra o caminho de volta para Deus, sempre se aproxima novamente de Deus. E nós somos aqueles, e espero que todos nós somos aqueles que vão perseverar até o fim. Amém, queridos? E por perseverança não estou falando simplesmente de estar ligado a uma instituição religiosa, mas estar ligado em Cristo. Porque pode ser que nós estejamos ligados a uma instituição religiosa, mas não ligados a Cristo. Como nós falamos na primeira exposição sobre esse tema, naquele grande dia, algumas pessoas entrarão diante do Senhor e terão uma surpresa terrível. Elas estarão completamente enganadas a respeito da sua salvação. E elas vão dizer ao Senhor, mas Senhor, nós fizemos tantas coisas em Teu nome. E a resposta de Jesus naquele grande dia para aquelas pessoas vai ser, afastem-se de mim porque eu nunca vos conheci. E essas são pessoas que não estavam enganando a outros. São pessoas que estavam enganadas a respeito da sua própria espiritualidade. E é por isso que é tão necessário que nós olhemos para dentro de nós. E a Bíblia nos fala isso em diversos momentos. O texto que eu coloquei aí como o tema dessa série, no slide anterior, aí Eduardo, por favor. O tema dessa série é 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, em que o apóstolo Paulo diz, examine-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos. Esse é um exercício necessário nas nossas vidas, de olharmos para as Escrituras e olharmos para nós. A palavra de Deus é o nosso espelho de comparação. E nós somos chamados a todo tempo examinarmos a nós mesmos, não examinarmos os outros, não apontarmos o dedo para os outros, olharmos para dentro de nós. E eu espero que ao longo dessas exposições, que ao final de cada uma dessas exposições, o nosso dedo esteja para cá e não para fora. Que ao final de cada uma dessas exposições, não fique aquele sentimento do tipo, fulano devia estar aqui. Essa mensagem era especial para fulano. Não, o que a gente tem que fazer sempre que a gente se encontra com a palavra de Deus, sempre que a gente ouve uma mensagem, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que isso tem a ver comigo? Como essa palavra se encaixa na minha realidade? Como eu posso ser transformado por essa palavra? Todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra de Deus, seja no momento público de exposição, seja nos nossos momentos devocionais individuais, todas as vezes que nos aproximamos dessa palavra, o nosso coração deve estar sedento, e a nossa busca por Deus e pelo Espírito Santo deve ser, Senhor, aplica a Tua palavra no meu coração. Que o Senhor transforme o meu caráter, que o Senhor mude a minha vida, e que se essas coisas que eu tenho visto ainda faltam na minha vida, Senhor, me aprimora, me transforma. Ou se essas coisas que nós temos visto, eu encontro na minha vida, eu digo, glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem confirmado a minha vida, tem confirmado a minha salvação. Então nós sempre precisamos olhar para a palavra e olhar em como ela se aplica a cada um de nós. Nessa noite nós vamos para mais um tema, o quarto tópico dessa pequena exposição, dessa pequena série de exposições sobre como saber se eu sou de fato um cristão. E nós vamos meditar hoje que o cristão verdadeiro é aquele que ama pessoas. O cristão verdadeiro é aquele que ama pessoas. E quando nós lemos o texto de 1 de João, capítulo 4, nós lemos os versos 7 e 8. 1 de João 4, 7 e 8, diz-nos assim, a palavra do Senhor, minha versão NVI. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos orar, queridos. Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, sempre o fazemos. E o meu desejo, Senhor, é que não façamos simplesmente cumprindo um ritual, simplesmente fazendo o que sempre fazemos, mas com um coração verdadeiro, entendendo as nossas limitações, entendendo, Senhor, que se não for o Teu Espírito Santo, essa palavra vai entrar por um ouvido, vai sair por outro. Se não for o Teu Espírito Santo, essa palavra não será confirmada em nós e não se tornará essa estrutura que nós tanto precisamos, ó Pai. Por isso nós clamamos nessa noite, como sempre fazemos, para que o Teu Santo Espírito
nos dê condições de, ao nos aproximarmos da Tua palavra, que essa palavra fale conosco, que a Tua palavra seja aplicada nos nossos corações, e que ela venha a repartir, que ela venha a dividir juntas e medulas, que ela venha, Senhor, a expor o nosso coração diante dos nossos próprios olhos, para que possamos nos entregar ainda mais ao Senhor, e para que possamos confirmar a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos usado como base estrutural para essa série a primeira epístola de João. Os temas que nós temos tratado nessa série se repetem em toda a Bíblia, de uma forma ainda mais específica em todo o Novo Testamento. Todos esses temas que nós estamos falando não estão só em 1 de João, mas eu escolhi a carta de 1 João porque essa é uma carta bem peculiar para o motivo pelo qual nós estamos analisando. Como nós vimos no capítulo 5, aí, no versículo 13, capítulo 5, verso 13, João diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Um dos propósitos pelos quais João escreveu essa carta é para confirmar a salvação daqueles que creem em Cristo. João está dizendo, olha, eu estou dando várias pistas aqui, para que vocês que creem em Cristo possam ter certeza da vida eterna. Então João trata desses assuntos dos quais nós estamos aqui arranhando a superfície. E um desses assuntos é o que nós vamos meditar hoje. Ele diz, aquele que é nascido de Deus, esse ama os outros. Porque nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amar é uma característica peculiar dos cristãos. Agora, há uma pergunta interessante a se fazer. Mas todo mundo não ama? Todas as pessoas não amam de certa forma? Todo mundo ama alguma coisa, todo mundo ama alguém. Amar é algo da natureza humana, até mesmo os mais perversos dos pecadores têm alguma coisa que gostam, têm alguma coisa que amam, têm alguma coisa que dão à sua vida. Então, se amar é o condicional para que nós entendamos se somos de fato nascidos de novo ou não, então todo mundo nasceu de novo, porque todo mundo ama alguma coisa. Mas o amor que a Bíblia nos fala, ele é um amor muito louco, ele é um amor diferente, ele é um amor que é contracultural, ele é um amor que não é natural, ele é um amor que é de fato sobrenatural. É por isso que nós precisamos nascer de novo para experimentá-lo, porque é necessário uma capacitação superior para que esse amor possa de fato existir. Todo mundo ama algo ou alguém, mas nós somos chamados a amar de forma diferente, de forma singular, de forma distinta. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é esperado de nós enquanto amar? Porque é muito fácil nós limitarmos as ordenanças do Senhor, os mandamentos de Deus, com aquele texto que é sempre citado. Olha, Jesus disse que só existem duas coisas que a gente tem que fazer: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora a pergunta é: como se ama a Deus? Como se ama ao próximo? De acordo com a minha cabeça? De acordo com as minhas vontades? De acordo com o sistema desse mundo, que hoje ama uma coisa e amanhã já não ama mais? Que faz juras de amor para uma pessoa num dia e no outro dia já quer meter o pé na porta e cair fora porque não está aguentando mais? É esse amor que nós somos chamados a amar a Deus e amar ao próximo? Qual é a singularidade do amor, ou a expressão singular do amor daquele que realmente nasceu de novo? Então, se nós temos entendido, e é por isso que nós precisamos nos alicerçar naquele primeiro tópico, se nós temos crido na palavra e confiado na palavra, nós precisamos entender que é a palavra que define o que é amor, como é que se ama, ou quem é que nós devemos amar e como é que nós devemos amar as pessoas. Nós somos chamados a amar, mas como é esse amor? Qual o critério para esse amor? E aqui eu não espero que você se amolde ou remodele a sua forma de pensar amor de acordo com as minhas impressões, ou de acordo com os meus conselhos. O que nós precisamos é que esta palavra, que a palavra do Senhor, se torne alicerce em nós e molde a nossa forma de enxergarmos o que é o amor. E quando nós pensamos na carta de 1 João, esta é uma carta que fala muito sobre amor. E o amor dos cristãos é um amor singular, e ele se expressa, e a Bíblia vai nos mostrar isso, vamos ver em alguns textos, que será medido naquele grande dia, a nossa cristandade, por 3 tipos de amor. 3 tipos de amor distintos. O primeiro amor que nós encontramos nas Escrituras é o amor a outros cristãos. O cristão ama
outros cristãos. Essa é uma característica do amor verdadeiro que vem do novo nascimento. Na verdade, Jesus, na noite anterior à sua crucificação, se reúne com os seus discípulos, e ele se assenta com os seus discípulos, e antes da conhecida ceia, Jesus tem uma atitude de serviço, lembra? Diz o texto que Jesus enrola uma toalha ao redor da sua cintura, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso está lá em João capítulo 13. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e ao final ele diz aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e de fato eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, façam isso vocês também. E Jesus então ensina, dentro daquela reunião de serviço, dentro da sua postura de servir aos seus discípulos, que já era uma ilustração, uma sombra daquilo que ele faria nos dias que estavam ali diante, que seria morrer pelos seus discípulos, morrer por cada um de nós que cremos no seu nome. Jesus começa então servindo, e ele diz aos seus discípulos no versículo 34 do capítulo 13 de João: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus diz aos seus discípulos: vocês devem se amar. Note que aqui o texto não está falando de amar pessoas que não são cristãs. Não é disso que o texto está falando. Em outros momentos nós veremos isso. Mas aqui neste texto, Jesus está falando de vocês se amarem. Vocês, discípulos, serão reconhecidos como meus discípulos se vocês se amarem, como eu amei vocês. Jesus está falando de um amor muito peculiar entre os filhos de Deus, entre a família da fé. Um amor que é expresso de alguma forma. Um amor que é um amor de serviço. O cartão de visita dos cristãos deveria ser o seu amor mútuo. A forma como tratam uns aos outros. A forma como fazem deferência uns para com os outros. Que cuidam das necessidades físicas, emocionais, espirituais, seja lá o que for. Não terceirizando isso para uma casta de liderança, mas entendendo que cada um de nós deve ser cura na vida do outro. Que todos nós fomos chamados para sermos alívio àquele que está cansado ao nosso redor. Que nós somos responsáveis, todos nós, filhos de Deus, somos responsáveis pela saúde espiritual uns dos outros. Que nós não somos espectadores de algo. Nós somos agentes ativos desse processo de transformação que Deus faz no mundo. Não somos consumidores de um serviço religioso. Fomos salvos para curar, para transformar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para limpar as feridas, para sarar a fome espiritual, emocional, até mesmo física dos nossos irmãos. Nós somos chamados para agirmos dentro da nossa área de atuação. Talvez você conheça alguém, um irmão na fé, que tem passado dias muito difíceis. E pode ser que você esteja pensando: algum líder tem que ir lá fazer alguma coisa. E o que a Bíblia nos diz é: não, cada um de nós é responsável pelos nossos irmãos. Há sim uma responsabilidade sobre a liderança da igreja, mas isso não omite ou não deve omitir a minha participação no serviço ministerial para com a igreja toda, aquele que está ao meu redor. Irmãos, nós vivemos num tempo tão egoísta, que é muito provável as pessoas entrarem neste local para um culto de adoração ao Senhor e voltarem para suas casas sem saber o nome da pessoa que está sentada ao lado, sem se importar com a pessoa que está sentada ao lado. É muito comum, antes da última oração, as pessoas simplesmente nem a educação de cumprimentar a pessoa, às vezes um visitante. Sabe, graças a Deus, queridos, graças a Deus. Eu tenho ouvido muitos testemunhos recentemente, de pessoas que dizem: olha, o diferencial que eu vi nessa igreja foi que eu fui bem recebido. Glória a Deus. Mas eu já vi muitos maus testemunhos também. Me senti um estranho. Não consegui conversar com ninguém. Ninguém se aproximou de mim. Nós temos que entender que nós devemos ser cura na vida das pessoas. Talvez a resposta que uma pessoa está orando a semana inteira está no seu abraço. Está numa palavra de
Amor. Tá, não seja bem-vindo. Sabe, as pessoas precisam muito de amor. E a igreja deveria ser um lugar de amor. E os cristãos deveriam ser aqueles que exalam amor o tempo todo. Que as pessoas sentem cheiro de amor. Vai passando um cristão ali, olha só o amor andando. Tamanha a expressão desse amor. Nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Dentro da comunidade da fé. E como nós vamos amar os de fora, se bem os de dentro nós amamos? Uma característica muito distinta dos discípulos do Senhor é que eles se amam. E é por isso que eles congregam. É por isso que existe isso tudo. Isso aqui não é um fim em si mesmo. Igreja, templo, microfone, caixa de som, isso aqui não é um fim em si mesmo. Nós nos reunimos para nos edificarmos mutuamente, para compartilharmos da vida de Deus em nós, para sermos instruídos, para orarmos uns pelos outros. Sabe, um dos momentos mais preciosos da nossa igreja. Eu já fui em várias igrejas e não tem muito disso não, viu? Os momentos mais preciosos é quando eu digo amém. Todo mundo corre para aquela salinha ali. A salinha do nosso café da comunhão. Esse é um dos momentos mais preciosos, queridos. Eu geralmente nem consigo chegar lá. Me paro aqui na frente mesmo, a gente fica conversando. Mas o propósito é esse mesmo. Sabe, que a gente gaste tempo. A nossa vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa ao longo da semana. E como é bom recarregar as energias com gente que ama a Deus. Com gente que comunga da mesma fé. Às vezes com gente que passou pelas mesmas dificuldades que nós temos passado em alguma área da nossa vida. Uma pessoa que pode dizer para nós, olha, eu passei por isso e o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar, olha, talvez eu possa te ajudar com isso, olha, na minha experiência eu fiz tal coisa, assim, e a gente vai trocando figurinhas. Quando nós nos envolvemos mutuamente, mas isso é um trabalho ativo. A gente não tem que ficar esperando alguém chegar na gente, a gente tem que chegar nas pessoas. Os cristãos são esses que se amam, que não querem só ser amados, que não querem só ser servidos, mas que querem amar e querem servir, que não querem esperar que alguém faça algo por eles, mas estão em prontidão para fazer algo por alguém. Jesus diz, olha, vocês vão ser conhecidos, de verdade, como meus discípulos, se esse amor mútuo estiver acontecendo no meio de vocês. Mas amar como? Como nós vamos amar uns aos outros? E como eu falei, esse texto, ele vai bem na sequência de Jesus, servindo os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, prestes a ir para a cruz, servindo a ceia aos seus discípulos. Ele diz, olha, vocês devem amar, vocês devem servir, assim como eu servi a vocês. E é um texto bem ilustrativo disso, que eu escolhi aqui, dentre vários textos que nós vemos coisas semelhantes, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 4. O texto vai passar aqui, você não precisa abrir, não, se você estiver anotando, pode anotar para conferir em casa. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, olha as palavras de Pedro. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Pedro está escrevendo para a igreja. Ele diz, sinceramente, amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí o versículo 11 ele diz, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pedro está dizendo como é que nós servimos mutuamente. Como é que nós amamos? Ele diz, amem-se mutuamente. Como? Como é que a gente vai amar, Pedrão? E o Pedro vai responder, olha, a gente ama, primeiro porque o amor ele cobre multidão de pecados. Porque na relação de amor entre os discípulos de Jesus, não quer dizer que não existem falhas. Não quer dizer que não tem gente difícil. Não quer dizer que cristãos não erram uns com os outros. Não quer dizer que cristãos não pecam uns para com os outros. Não quer dizer que cristãos, não devia, mas fala mal uns dos outros, pisa no pé uns dos outros. Mas Pedro diz, olha, o amor, ele cobre uma multidão de pecados.
Alguém pecou contra você? Ame, porque o amor suplanta o pecado. O amor encobre o pecado, o amor anula o pecado. O que Pedro está combatendo aqui? Algo que Paulo faz muito nas suas cartas: combatendo a revanche, combatendo a retaliação. Bateu de um lado, você quer dar de volta? Não, ame, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E como é que ama, Pedro? Além de perdoar o pecado e as falhas dos crentes, que não devia pecar. Sabe, tem muita gente que fala assim: não vou mais na igreja não, porque lá só tem pecador. Ué, imagina a pessoa falando assim: não vou mais na academia, só tem gordinho lá. Não vou mais no hospital, só tem doente lá. É para isso, gente. O amor encobre os pecados dos crentes uns para com os outros. Irmãos, é possível que eu já tenha te decepcionado. E se eu não te decepcionei ainda, vai esperando. Não é promessa não, porque eu sou gente. E é provável que você já tenha decepcionado alguém. Se não, é só esperar. Nós somos pecadores. E nós temos que entender que a mesma graça que nos alcançou é a graça que nós devemos exercer sobre aqueles que foram alcançados pelo Senhor. O Senhor nos perdoou de ofensas imperdoáveis. O Senhor nos perdoou de uma dívida impagável. Será que há algo que eu não possa perdoar de alguém? Baseado no perdão que eu recebi, será que há uma dívida que eu não tenha condições de perdoar? Baseado numa dívida que foi perdoada a meu respeito, que me condenava por toda a eternidade, longe de Deus. E Deus me perdoou dessa dívida. E não só isso, me transportou para o reino do seu Filho amado, me deu heranças celestiais, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem preparado uma morada para mim. Coisas que a gente não pode sequer imaginar. E aquele que recebeu tamanha graça não consegue estender graça. Pedro diz: olha, o amor ele perdoa muitíssimos pecados. Mas ele fala mais de como é que se ama. Aí o verso 9, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros. O que é hospitaleiro? Boa praça, não é só receber gente para dormir em casa. É aquele que quer fazer, sabe, tem gente que é hospitaleiro, tem uns irmãos aqui na igreja que dá até constrangimento. Que a pessoa falta querer arrancar o seu sapato para lavar o seu pé. Quer servir, faz isso, aquilo outro. Não é só porque é pastor, não. Que faz isso com qualquer pessoa, gente que ama servir aos outros. Que ama tirar aquelas xicrinhas que estão guardadas para a visita, sabe a xicrinha da visita? E colocar na mesa. Espera aí que eu vou fazer um café rapidinho. Gente que ama receber, que ama compartilhar, que ama se entregar. Gente que é receptiva. Gente que as pessoas gostam de chegar perto, de conversar. Não tem espaço na vida cristã para cara emburrada. É claro que existem momentos na vida em que as coisas não vão bem. Eu estou falando de um modo de vida. Não estou falando de situações pontuais. Mas não tem espaço na vida daquele que realmente nasceu de novo para o distanciamento completo de pessoas. Ignorância com as pessoas. Rabugento. Não tem espaço na vida de alguém que nasceu de novo. Ele foi transformado. Ele é receptivo. Pedro disse: sejam hospitaleiros e sem reclamação. Recebam. Porque até pode ser que recebe, né, faz toda aquela... Aí quando vai, não gosto quando vem gente na minha casa sem avisar. Não gosto, olha a sujeira que faz. E aqueles meninos que correm para um lado, correm para o outro, sobe em cima do sofá, meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Põe a máscara no rosto, tudo bem, não, vai deixar. E a facadinha lá no fundo do coração, assim, a lagriminha escorrendo, pode deixar. Próxima vez eu deixo o portão trancado, fecho as janelas, tapo as cortinas, para ninguém saber que eu estou em casa.
sem reclamação. É com amor, é com desejo. Bagunças se limpam, coisas quebradas se consertam ou se jogam fora. Mas relacionamentos é o que mantém a igreja de Cristo mostrando quem ela verdadeiramente é. E Pedro diz, amem, hospedem, sem reclamação. E o verso 10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Está aí um belo distintivo do que é amar uns aos outros. Todos nós que nascemos de novo, temos de Deus dons e talentos. Há um tempo atrás, quando nós ainda fazíamos a nossa escola dominical, que ainda está de férias, já vai emendar as férias. Quando nós fazíamos aqui, nós tivemos uma série sobre dons espirituais, os dons de serviço. Porque é tão importante nós entendermos para que a gente serve dentro do corpo. Porque exercitar esses dons é uma forma de demonstrar amor. Cada um de nós recebeu de Deus uma dádiva, um dom. E às vezes as pessoas ficam insistindo em dons que não são os seus, enquanto que existe um dom que só eu tenho que colocar em ação para abençoar os outros. E quando cada um exerce o seu dom, como diz lá em Efésios capítulo 4, o corpo de Cristo é edificado à medida em que cada parte realiza a sua função. Mas a igreja empresarial, o modelo de igreja empresarial que a gente tem vivido nesses últimos dias, vai fazendo classificações. Tem aqui a elite, isso aqui são os gerentes, subgerentes, esse aqui os espirituais. Aí tem a série B ali, e depois tem os que recebem o serviço. Mas igreja não é isso. Igreja é dinâmica. É cada um se entregando, se doando com os dons e talentos que Deus deu. Cada área é área estratégica. Não tem maior, não tem menor, só tem posições que são diferentes, porque Deus assim o quis. O Espírito Santo distribui os dons e lhe dá a quem Ele quer, a quantidade que Ele quer. A uns, Ele dá 5, e desses eu confesso meu pecado, que eu tenho muita inveja. A outros Ele dá 3, e às vezes a outros Ele dá 1. Mas a questão não é o quanto foi recebido, a questão é o que faz com aquilo que recebeu. Por um lado eu falei que eu fico com inveja, mas às vezes eu fico também aliviado, né? Quanto mais recebe, mais tem que dar conta. Então, um talentinho, tá bom, então dá conta de um talentinho, multiplica, usa para a glória de Deus. Nós somos chamados para servirmos. Olha o que diz aí o final do versículo 10, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus se manifesta de forma graciosa, de maneiras diversas, à medida em que cada um dos seus filhos exercita o seu serviço. Deus é visto, a graça de Deus é experimentada, à medida em que essa graça está transbordante na vida de cada um dos seus filhos. Aí Deus fala, Deus transforma, Deus cura, Deus aconselha, Deus dá respostas para perguntas, Deus instrui, Deus corrige, através da sua igreja, através dos seus filhos. Às vezes você tem aí o dom do aconselhamento, você tem jeito para falar com a pessoa e ser ouvido. Tem gente que tem esse dom maravilhoso. Às vezes a pessoa já ouviu o conselho de tudo quanto é tipo de gente, nunca deu ouvidos, mas vai e ouve da boca daquele indivíduo a mesma coisa que ouviu a vida inteira. E fala assim, não é que faz sentido? Aí ela vai e conta para a pessoa, eu conversei com fulano e fulano me falou isso, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Mas eu já te falei isso antes. Desde que eu te conheço eu falo disso. Tem gente que tem dom para falar. Tem gente que tem dom para fazer. Tem gente que não é bom de palavras, não. Mas é bom de pegar no arado. Tem gente que você dá um microfone e a pessoa trava inteirinho. Vai falar para um grupo de 3 pessoas, não sabe nem por onde começar. Mas dá um trem para essa pessoa fazer. E vai. Exatamente isso que o texto nos fala aí no versículo 11 de 1 Pedro 4. Ele diz, se alguém fala, se o dom é falar, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, tenha responsabilidade, entenda o que está fazendo, se prepare, fale como quem fala a palavra de Deus, se esse é o seu dom. Mas se o seu dom é servir,
faça com força, faça com intensidade, e não só com a sua intensidade, faça com a força que vem de Deus. Pegue para fazer e faça direito, para a glória de Deus. E ele diz, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém? Nós somos chamados a amarmos uns aos outros. E como nós amamos? Servindo. 1 de João capítulo 3, verso 14, João diz, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Uma das características daquele que nasceu de novo é que ele ama. E em primeiro lugar, ele ama outros cristãos. E em segundo lugar, ele ama os necessitados. Ele ama aqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. Quando nós lemos o texto de Mateus 25, algumas semanas atrás, o texto em que Jesus diz que naquele grande dia ele vai separar os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e ele vai dizer aos bodes, olha, vocês vão se apartar de mim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive frio e vocês não me cobriram. Eu estive preso ou doente e vocês não foram me visitar. E diz o texto de Mateus 25 que as pessoas vão perguntar a Jesus, mas Senhor, quando é que nós não fizemos essas coisas? E a resposta de Jesus vai ser, quando vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Da mesma forma, na sequência do texto, ele diz, as ovelhas que estão à direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês. Por quê? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Estive nu, com frio e vocês me vestiram. Estive preso, estive doente e vocês foram me visitar. E diz o texto que eles vão ficar assustados. Mas Senhor, quando é que a gente fez isso? Era algo tão natural que eles não faziam para se aparecer. Era algo tão natural que sequer percebia que estavam fazendo para o Senhor. Quando é que a gente fez isso, Senhor? E Jesus vai responder, olha, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram, venham. Uma das características das ovelhas do Senhor é que elas não são egoístas. Elas compartilham com os necessitados. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, verso 27 da sua carta. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago vai dizer que uma das características da verdadeira religião, daquilo que Deus verdadeiramente aceita, é suprir as necessidades dos necessitados. Oi. É o microfone. Aquilo então que Deus nos instrui, e o que o Tiago fala sobre religião aqui, é cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Um extrato da sociedade, de pessoas que eram desprovidas da justiça daqueles dias. E aqueles que amam ao Senhor são chamados a agir assim. Tiago vai dizer, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, que a fé verdadeira é aquela que se expressa em obras. Ele diz, olha, se uma pessoa vem com frio e com fome, você fala assim, vai em paz, enche o bucho, se esquenta. De que vale essa fé? Não serve para nada. A fé verdadeira é aquela que se manifesta em obras. E amar ao necessitado, amar como o necessitado. 1 de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Olha o que diz o texto. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão, embora aqui ele fala de irmão, ele está falando de um irmão na condição de necessidade, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Somos chamados a amar os necessitados, mas amar como? Se há algo que está dentro do meu poder. É isso que está dizendo aí, logo no início do versículo 17, que eu grifei aí. Se alguém tiver os recursos para. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade, mas nós não temos o recurso para. E há muita gente que tenta ajudar sem ter condições de ajudar e acaba se afundando mais. Há muita gente que quer ajudar o outro, mas não tem capacidade ou maturidade para fazê-lo,
e acaba se colocando numa posição complicada, e acaba se metendo em problemas. Então, às vezes, nós não temos condições de ajudar, mas talvez conheçamos alguém que tem essa condição. Sabe, quantos conselhos mal dados para pessoas que têm sofrido em algumas áreas da sua vida, e procura alguém, e a pessoa cheia de boas intenções, e diz o ditado que boas intenções o inferno está cheio, cheia de boas intenções, fala, eu acho que você devia fazer assim, mas a pessoa não tem experiência nenhuma naquela área. A pessoa às vezes dá um conselho completamente torto, e o outro dá ouvidos, e se complica ainda mais. Nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a entender as nossas ignorâncias. Tem coisas que a gente não sabe. Às vezes algumas pessoas me procuram para aconselhamento e falam, olha, essa é uma área que eu não tenho qualquer experiência, mas eu posso te encaminhar a tal pessoa. Olha, eu conheço pessoa que passou por isso, seria bom você conversar. Às vezes é uma questão de ajuda profissional. Tem tanta gente que se acha médico por aí, e que às vezes dá um negócio para a pessoa tomar e ela passa mais mal ainda. E às vezes a nossa melhor ajuda é dizer, olha, eu não posso te ajudar, mas a ajuda que eu vou te dar, eu vou te levar no médico, ele pode te ajudar. Eu vou te levar no psicólogo, ele pode te ajudar. Eu vou te levar lá no do pastor, ele pode te ajudar. Mas vai com calma aí, tá? Às vezes nós não temos condições, ou às vezes a nossa ajuda não vai ser o suficiente, precisamos levantar. Graças a Deus nós temos pessoas na nossa igreja que têm se disponibilizado, ministérios que têm surgido, para mobilizar a comunidade, para que juntos os nossos esforços possam chegar a lugares que nós não chegaríamos sozinhos. Temos projetos que auxiliam no orfanato, que auxiliam no lar dos idosos. Tem um projeto aí que nasceu há pouco tempo, o projeto Dorcas, que tem auxiliado vários outros ramos da sociedade. Pessoas que têm contribuído com a sua força, às vezes com doações, porque às vezes o que eu tenho não é o suficiente, mas eu posso levantar mais com as pessoas que estão ao meu redor, e isso também é contribuir. A ideia é, se você tem condições, e você percebe alguém aí, do seu lado, que está com uma necessidade, que o seu recurso se encaixa muito bem naquela necessidade, diz o texto, você é chamado a agir. Que nós devemos amar não só de boca, mas em ação e em verdade. Amém, queridos? Isso se expressa também na parábola que Jesus conta do bom samaritano, quando lhe é perguntado o que deve ser feito para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna. Uma pessoa, um estudioso, vem testar Jesus e pergunta, e Jesus fala assim, o que você entende da lei? O que é o mais importante? E aquele estudioso fala assim, amar a Deus acima de tudo, e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala, exatamente, é bem isso mesmo, falou certinho. E ele continua, tá, mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola, a parábola do bom samaritano, de alguém que foi assaltado, ficou quase morto, aí passam 2 religiosos, não fazem nada, e depois passa um que era considerado inimigo daquele que está ali caído, e este ajuda. E Jesus pergunta àquele homem, quem é que foi o próximo? Ele diz, aquele que ajudou. Então o próximo, às vezes, é alguém que a gente nem gosta. Porque olha, entenda isso aqui, para amar, nem sempre a gente precisa gostar. Entende isso? Para amar alguém, não quer dizer que você precisa gostar de alguém. Tem pessoas que a gente não vai conseguir desenvolver uma amizade, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que amar. Amor fala de serviço, amor vai além dos meus sentimentos, amor vai além de gostar. O amor cultural, ele fala de gostar. Quando ama é porque gosta, e gosta muito, aí ama. Mas o amor cristão ama até quem não gosta. Ama até aquele que assim, olha, eu estou te amando, mas eu não estou gostando muito de você agora não. Dá um tempinho aí para poder respirar, mas eu continuo te servindo, continuo te amando, continuo exercendo o meu serviço cristão para você, que o Senhor vai trabalhando no meu coração. E a última forma de nós amarmos é amando, e esse é o distintivo máximo de alguém que realmente nasceu de novo, é que o cristão ama os seus inimigos. O cristão ama os seus inimigos, ele ama outros cristãos, ele ama os necessitados, mas o cristão também ama os seus inimigos. É fácil, queridos, amarmos os nossos amigos. E até é relativamente fácil amar pessoas que estão numa posição inferior à nossa, em necessidade, e demonstrarmos compaixão, misericórdia,
por alguém que está numa posição inferior a nós, mas requer uma graça sobrenatural. Amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos desejam o mal, ou amar aqueles que fazem o mal contra nós. É por isso que esse tipo de amor só é possível a quem nasceu de novo. Porque o nosso natural, nós naturalmente vamos ser bondosos com aqueles que são bondosos conosco. Naturalmente vamos odiar aqueles que se opõem a nós. Naturalmente vamos querer pagar na mesma moeda. Mas só os que nasceram de novo conseguem amar sobrenaturalmente, a ponto de amar aqueles que se opõem a eles. Lucas capítulo 6, verso 32 e 33, diz o seguinte: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Esse é um texto em que Lucas está relatando aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, de Mateus 5, 6 e 7. E essa é a versão relatada por Lucas, em que Jesus fala aos seus discípulos: olha, amar quem ama vocês, isso qualquer um faz, isso não é distintivo cristão. Ah, eu amo. Ama quem? Ama os inimigos. E isso é um distintivo cristão. Jesus vai dizer: até os pecadores amam e fazem bem àqueles que fazem bem a eles. Até mesmo os assassinos, até mesmo os maus da sociedade, tratam bem aqueles que os tratam bem, com cortesia, no mínimo. Tem pessoas que amam, às vezes o cara é um doido, mas ama o pai, ama a mãe. Mas amar aqueles que nos amam e que nos querem bem, isso não é distintivo cristão. Então, como é que se ama? Jesus, dentro desse texto, explica como é que se ama. Verso 27 a 31, Jesus diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem aos que o odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Precisa ou não precisa de uma graça sobrenatural para fazer um negócio desse? É fácil fazer isso? Fala a verdade. Não é. Digo mais, é impossível fazer isso, a não ser que uma graça sobrenatural esteja sobre nós. O ser humano natural não consegue fazer isso, a não ser que ele tenha nascido de novo e tenha uma nova inclinação, tenha a assistência do Espírito Santo. Ele ainda vai lutar contra a sua carne, contra o seu próprio coração, mas é impossível a alguém amar os seus inimigos sem que o seu coração seja transformado pelo Espírito Santo. Pode até tolerar, pode até não tentar fazer o mal, mas o ódio permanece no fundo do seu coração, a ponto de alguns não terem coragem de ir e fazer o mal, mas se acontece o mal com outra pessoa, ele fala assim: juízo de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Simplesmente transfere para Deus a ira que tinha e a vontade que tinha de fazer alguma coisa. Diz: eu vou entregar nas mãos de Deus. Vou colocar nas mãos de Deus, porque quando a mão de Deus pesa, a gente gosta desse negócio. Quando a mão de Deus pesa, e fala isso com a boca cheia, sabe? É possível amar os inimigos somente se nós nascermos de novo. E Jesus diz como é que deve ser esse amor. Ele diz no versículo 27, ele diz: olha, amem aqueles que são seus inimigos e façam o bem, ou seja, ação, de forma ativa, amem, sejam ativos no bem para com os que te odeiam. Não só isso, mas aí no versículo 28 ele diz: abençoe os que os amaldiçoam. A ideia aqui é: fale bem daquele que fala mal. Abençoar é usar as palavras para o bem, amaldiçoar é usar as palavras para o mal. Maldizer, dizer mal, bem dizer bem. Jesus fala: olha, fale bem daquele que fala mal de você. É fácil isso? Fala, crente. É fácil?
Você sabe que alguém está falando mal de você, é fácil falar bem dessa pessoa? E se ela está falando nas suas costas, é fácil? Ah, tá bem, fulano é assim? O que ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Faz isso, e eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Jesus diz, olha, fale bem daqueles que falam mal. E mais, orem por aqueles que os maltratam. Mas não é orar, Senhor, mata. Não é essa a oração. É, Senhor, converte aquele coração. Transforma aquela vida. Senhor, ele age assim, ela age assim, porque ela ainda não teve um encontro real com o Senhor. Muda aquela vida. Senhor, em outro tempo eu também andava assim. Eu já fiz tanta coisa, Senhor, mas o Senhor me mudou. E se o Senhor teve a força e a capacidade de me mudar, muda ela também, muda ele também, Senhor. É essa a oração. É a intercessão para que Deus transforme, para que Deus salve, não para que Deus destrua. Agora, se Ele quiser destruir, a coisa é com Ele. Não ore para que Deus faça vingança. Quando a Bíblia diz a vingança vem do Senhor, não quer dizer que você tem que desejar a vingança. Quer dizer, descanse na justiça dEle. Porque a justiça dEle pode se manifestar perdoadora. Ou a justiça dEle pode se manifestar de forma a cumprir-se com a justiça. Mas o nosso coração deve estar descansado, não em que algo aconteça, mas descansado em Deus. Senhor, está nas tuas mãos, é o Senhor quem cuida de mim, é o Senhor quem cuida da minha casa, é o Senhor quem cuida da minha família. Traz paz ao meu coração, Senhor. Transforma aquela pessoa, lida com aquela pessoa. Eu não quero lidar com aquela pessoa, lida o Senhor com aquela pessoa. Eu não vou deixar isso tirar o meu sono, eu não vou deixar isso tirar a minha paz, Senhor. Eu descanso em Ti. Eu quero fazer igual o salmista, eu deito e logo pego no sono, porque eu sei que só o Senhor me faz descansar em segurança. Esse é o tipo de palavra que nós temos que trazer sobre nós, a palavra de Deus, lendo os salmos, orando os salmos, dizendo, Senhor, tranquiliza o meu coração, ore por aqueles que vos maltratam. E ele diz, se alguém bate de um lado, dá o outro, se alguém tira a capa, dá o resto. O que ele está falando aqui? É um negócio literal, né? A gente fez aqui uma série de exposições dentro do Sermão do Monte, sobre essa série de explicações de Jesus. A ideia aqui é não pague com a mesma moeda, não retalhar. Apanhou? Não devolve. Ah, você é o trouxa? Vai para casa. Você consegue fugir? Foge. Em vez de dar o soco de volta, sai correndo. Vai embora, sai dessa posição. Você não precisa devolver na mesma moeda, no mesmo insulto. Falou mal, você não precisa falar mal de volta. Tratou mal, você não precisa tratar mal de volta. Ah, irmãos, como isso ia resolver muito problema de casamento. Como isso ia resolver muita relação entre pais e filhos. Como isso ia resolver muita intriga entre vizinho. Como essas brigas de herança ia virar cada vez, sabe, nada. Como isso ia melhorar o trabalho no ambiente, na empresa, patrão, empregado. Como o nosso país seria diferente, hein? Fulano roubou, eu vou roubar o meu ladinho também. O quê? Esse governo está desviando bilhões? E eu aqui sendo justo com os meus impostos? Vou desviar um pouquinho também. Vou ser desonesto na minha área de atuação. Se nós entendêssemos que nós fomos chamados para não retalhar, mas para agir com graça, irmãos, esse país seria outro. Esse número absurdo de cristãos no Brasil já teria transformado essa nação. Mas o Brasil continua sendo a mesma porcaria, porque muita gente se diz cristão, mas de cristão está bem longe. Nós somos chamados a amar até mesmo aqueles que nos maldizem. Por quê? Porque isso é demonstrar a cara do Pai. 1 João capítulo 4, 7, o texto base que nós lemos, João diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama assim, desse jeito, ama de forma singular, porque Deus ama assim. Essa é a essência de Deus. Esse amor é gerado em Deus. Quando Jesus fala em João capítulo 13, o texto que nós lemos várias vezes aqui hoje, João 13, 34, ele diz, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Assim vocês devem amar uns aos outros. Em Mateus capítulo 5, versos 43 a 45,
Aqui no Sermão do Monte, aquele texto lá de não revidar, dar a outra face, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha o verso 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando as características do Pai. Nós somos chamados a amar os nossos irmãos, a amar os nossos inimigos e a amar os necessitados, porque Deus assim os ama. Deus ama a sua família, o seu povo. Deus ama e intercede pelos necessitados. Deus ama os seus próprios inimigos. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos a partir de Deus, somos gerados de Deus, o DNA de Deus está em nós, e é por isso que nós amamos dessa maneira, porque este é o amor de Deus. Deus ama ao seu povo, Ele envia a Cristo pelo seu povo, Cristo paga os pecados do seu povo, Deus derrama de graça especial sobre o seu povo, graça que dá a capacidade da santidade, que traz a paz que excede o entendimento, que traz a alegria da salvação, que traz a capacidade de entender a sua palavra, de praticar a sua palavra. Deus ama os seus filhos, Deus ama a sua família. Não só isso, Deus ama os necessitados. Se você olha para o Antigo Testamento, você vai ver as leis que Deus deu ao povo de Israel, de como resgatar a viúva, o órfão, o necessitado. O povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, é chamado para suprir as necessidades daqueles que estão passando por dificuldades. Deus orienta os seus filhos a fazer isso, porque Deus se importa com os necessitados. Jesus, em seu ministério público, atendeu só aqueles que eram considerados os rejeitados da sociedade, tocou quem não era tocado, alimentou famintos, curou leprosos, gente que era colocado para fora da cidade. Não haviam tratamentos, as pessoas fediam. Era tão humilhante ser um leproso naquela época que eles andavam com um sino, para que quando se aproximassem da cidade, eles começavam a tocar aquele sino dizendo impuro, impuro, para que todo mundo que estivesse ali pudesse se afastar, para que eles pudessem passar. E Jesus senta com essas pessoas, Jesus toca essas pessoas, Jesus come com essas pessoas. Jesus se compadece dos necessitados, o Pai se compadece dos necessitados, assim os seus filhos devem se compadecer dos necessitados. E por fim, Jesus e Deus amam os seus inimigos. Deus faz nascer o seu sol e derrama a sua chuva sobre bons e sobre maus. Jesus diz na cruz àqueles que o maltratavam: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E que nós nos lembremos que todos nós que agora dizemos, eu nasci de novo, eu sou um filho de Deus, todos nós nascemos como inimigos de Deus. Fomos concebidos em pecado, distantes de Deus, mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, envia o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, Deus entregou a Cristo. Portanto, aqueles que nasceram de novo, o cristão que nasceu de novo, este ama os seus inimigos, este ama os necessitados, este ama os seus irmãos, porque o amor do Pai está nele. 1 João 4,8, enquanto você se coloca de pé, o texto que nós lemos logo no início desse culto, João diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Feche os seus olhos nessa noite. É por isso que nós precisamos entender que a salvação só pode ser obra de Deus. Porque essa transformação não é algo que a gente consegue fazer. Há uma parte ativa, há uma parte de esforço, há uma parte de trabalho. Mas é o Senhor que muda a disposição do nosso coração. Não quer dizer que isso vai ser fácil. Não quer dizer que a gente vai conseguir na primeira vez. Não quer dizer que a gente não vai fracassar. Mas aquele que nasceu de novo, esse recebe de Deus a capacidade de crescer em amor, de amar mais os seus irmãos e de servir os irmãos, de amar mais os necessitados,
e fazer uso dos seus recursos, dos seus bens, da sua capacidade, não só para atender a sua própria fome, mas para atender também aqueles que não têm como se abrigarem. Aquele que olha ao seu redor e percebe dificuldades e quer suprir essas dificuldades. Percebe necessidades e sabe que tem em sua capacidade como suprir aquela dificuldade e se coloca em ação. Somente aquele que nasceu de novo consegue olhar para aqueles que o maltratam, aqueles que o maldizem, que falam mal pelas costas ou falam mal na frente, que com ações, que com palavras, ou que com falta de ações e falta de palavras, magoaram a gente, feriram a gente. Somente Deus pode sarar o coração. Somente Deus pode transformar o coração. Nessa noite, feche seus olhos, todos com os olhos fechados, por favor. Se você ama somente aqueles que te amam, é muito provável que você não tenha nascido de novo. Se você só ama aqueles que te convêm, você precisa de um encontro real com o Senhor. Clame nessa noite: Senhor, não me deixa sair daqui do mesmo jeito. Me salva, Senhor. Eu quero ter essa capacidade. Senhor, eu sei que eu não consigo. Eu quero ter essa capacidade, Senhor. Eu quero amar mais como o Senhor ama. Eu quero ser mais santo como o Senhor é. E eu quero perseverar assim, Senhor. Quero permanecer assim. Você tem amado outros cristãos? Como você tem amado outros cristãos? Você tem amado os necessitados? Como você tem amado os necessitados? Você tem amado os seus inimigos? Como você tem amado os seus inimigos? Feche os seus olhos, clame ao Senhor nesse momento.